Nessa aula aqui, eu vou te ensinar a técnica de como faz essa pintura aqui em tecido. Aqui eu fiz essas etiquetinhas aqui, onde eu penduro às vezes num produto que vai para o cliente, às vezes eu penduro em algum vasinho, assim, para decorar. E aí vai da sua imaginação, mas dá para fazer marca-página também, saquinho de presente eu já fiz para colocar algumas coisinhas para dar de presente, capa para abajur, vai ficar lindo também. Aqueles capas de caderneta de vacinação, sabe? Também fica legal. Que mais? Almofada, já fiz também aplique para almofada, ficou bem legal. A barra dos vestidinhos da boneca ou até aquele aplicação na frente como se fosse uma estampa. Aí o céu é o limite, né? Você vai aplicar onde achar melhor. Vamos então para os materiais que eu usei para fazer esse projeto. Você vai precisar de uma placa de madeira. Aqui eu usei essas placas que é aquele suplá, sabe? É aquela MDF de 6 milímetros. Então, é bem fácil de achar esse daqui. Mas assim, tem 3 materiais aqui, que é a placa, a cola e a caneta fantasma. Se você não tiver isso, não te impede de fazer o projeto. Mas caso você queira adquirir, facilita. E aí, esse papel aqui, a caneta e a régua, a gente vai usar para fazer o molde. Então, seria bom um papel um pouquinho mais grosso. Aqui é um papel de gramatura 180, mas você pode utilizar aquelas sacolas de loja, sabe? Que vem, que é mais grossinha. Não chega a ser um papelão tão duro, mas é um pouquinho mais grosso que o papel normal. Aqui eu usei também a caneta fantasma, que é aquela caneta que apaga com o calor. Essas canetas aqui, Micron. Aqui eu usei a caneta Micron 05, que ela é um pouquinho mais grossa para fazer uns detalhes de óculos ali da bonequinha, mas a maior parte do projeto mesmo eu uso nessa daqui, 01, na cor marrom, tá? Você pode usar a cor preta também, caso tenha, mas eu uso a marrom para ficar mais delicada. Aí eu uso também 2 pincéis, um para cola, outro para tinta, mas se tiver só um, é só lavar e depois usar o mesmo, não tem problema. Lápis de cor, em cores variadas. É um lápis de cor normal mesmo. E aí, a gente vai usar essa cola permanente aqui, que eu também disse, se você não tiver, não quiser adquirir, não é tão necessário. E aí, também, essa tinta incolor da Acrylex. Vai estar aqui do lado, ó, incolor, clareador, número 500. A tinta é indispensável se você quer que o seu desenho não saia com a lavagem. Aí, eu vou usar uma tesoura aqui para cortar o papel. E aí os desenhos, então eu tenho um desenho só aqui impresso, e aí tem aqui essa escrita, que é aquela escrita bem country, que você coloca um pontinho no final de cada letrinha ali, de cada risco da letra, fica bem legal também. Esses outros desenhos aqui, eu abri o celular, fui olhando e fui copiando assim, passando ele, transcrevendo ele à mão mesmo pelo papel. Mas se ficar mais fácil para você, imprime. No Pinterest tem bastante opções de desenhos bem legais, mas a ideia é ficar assim bem despretensioso mesmo, como se fosse um desenho feito por uma criança, algum desenho à mão mesmo, sabe? Às vezes eu faço desenho direto no tecido, dependendo do desenho, se é facinho, para ele ficar bem natural mesmo. E você pode também pedir para uma criança desenhar no tecido, também vai ficar bem legal. E para fazer os desenhos, a gente vai usar o algodão cru. Aqui eu peguei alguns retalhos que eu já tinha aqui e o ideal é só passar ele no ferro para ele ficar bem passadinho, bem lisinho. Vamos usar também uma travessa. Essa travessa ela precisa ser transparente e um celular que tenha uma lanterna. E então vamos para o projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é passar essa cola permanente na minha placa de MDF. Aqui eu vou passar uma camada bem fina, é bem pouco mesmo, e não precisa passar até as extremidades, pode passar só aqui pelo meio mesmo. Feito isso, eu vou colocar minha placa de lado para ela secar. Essa cola eu não preciso estar sempre passando cola nela. Eu só volto a aplicar quando a placa ela realmente perder a cola e o tecido não fixar mais nela. Mas isso pode levar um bom tempo ainda. Aqui para fazer o molde da etiqueta, eu vou pegar o meu papel, riscar 6 centímetros por 9,5 de comprimento. Feito isso, eu vou pegar o lado que eu marquei 6 centímetros e vou riscar o meio. Vou pegar ali 3 centímetros e fazer um pontinho. E aí, eu vou marcar 1,5 centímetro também para o lado esquerdo dessa marcação do meio que eu fiz. E agora, de cima para baixo, eu faço um pontinho marcando 2 centímetros. Agora, então, eu recorto esse papel.
Aqui eu lembrei que tem que fazer uma marcação também no meio, nos 3 centímetros, ali na parte de baixo também. Terminando então de recortar, eu vou ver onde eu fiz as 2 marcações do meio e vou juntar essas 2 pontas ali, dobrando bem no meio. Então, eu vou passar um risco ali naquelas outras 2 marcações que eu fiz, que era de 1,5 cm do centro e na lateral ali de 2 centímetros. Aí eu corto nessa marcação e então está pronto o meu molde de etiqueta. O furinho no meio eu não faço agora, eu vou fazer só depois da peça pronta. Tendo o molde em mãos, a primeira coisa que eu vou fazer então é riscar esse molde no meu tecido com a caneta fantasma, né, que eu consigo apagar depois, para eu saber a margem que eu posso trabalhar, onde o meu desenho vai ficar dentro. Aqui nesse retalho então eu consegui ficar com 5 etiquetas e eu vou precisar de um outro tecido do mesmo tamanho para formar essas etiquetas duplas. Então, eu vou escolher o desenho que eu vou transferir para essa primeira etiqueta. Aqui eu vou escolher essa bonequinha. Aí, tá vendo que ali eu fiz a marcação da etiqueta no tecido, né? Só que essa marcação, ela tem que ficar para baixo, para onde a boneca está. Porque eu vou riscar ela, desenhar em cima, mas eu vou costurar do avesso. Então, o risco que eu fiz do molde da etiqueta, ele tem que ficar do outro lado do tecido, o outro lado do qual eu vou desenhar. Então, eu centralizo ali a minha etiquetinha no desenho, até onde eu consigo ver ali, né? Por isso que a gente risca bem clarinho, mas dá de ver onde tá a etiqueta. E é agora que entra a tigela e o celular, né? Então, eu coloco a tigela ali, pego o meu desenho e o meu tecido, coloco sobre a tigela. E aí, eu me certifico que esse tecido e o desenho, eles não vão correr. Então, eu preciso prender ele com um grampinho, ou até mesmo você pode usar um alfinete ou um clips de caderno também. Agora eu ligo a lanterna do meu celular e coloco o celular embaixo, com a lanterna virada para cima, para iluminar essa folha. Aqui, como a minha tigela é muito alta, eu optei em colocar um calço, alguma coisa que elevasse esse meu celular. E prontinho. Agora, para melhorar esse efeito, eu vou apagar todas as luzes do meu ambiente aqui, para ficar só a luzinha do celular mesmo, vai ajudar bastante. E agora, com a caneta Micron 1.0, eu vou fazendo todo o risco do desenho. Inclusive, eu passo vários riscos de uma vez só, porque assim eu coloco numa eco bag só a plaquinha, o tecido já riscado e o lápis de cor, e eu levo para onde eu quiser, no final de semana, às vezes eu vou na casa da minha mãe, daí lá eu fico pintando. Depois de riscado, ele vai ficar assim, ó, então ele fica bem aparente, só assim já fica bem bonito também. Se você gosta de desenhar e quer fazer o risco direto no tecido, dá também. Aqui eu vou colocar a etiquetinha por trás, só para delimitar o espaço do desenho. E vou desenhando. Só lembre-se que se você errar, não tem como apagar esse desenho. Mas você pode disfarçar algum erro com uma florzinha ou algo assim. Vale também a tentativa, é diferente. Bom, aqui eu tenho então 5 desenhos diferentes e nós vamos começar a pintar esses desenhos. Eu vou dizer as dicas, as técnicas, mas não é nada difícil. Aí lembra da placa de MDF que a gente deixou secando? Agora é hora de a gente usar ela. A gente pega a placa e a gente vai colocar o tecido em cima da placa. Você vai ver que essa placa ela tá meio grudentinha, ela tá colenta. Isso vai fazer com que o tecido ele não dobre, ele fique bem esticadinho e ele fica numa textura bem gostosa também de pintar. E não se preocupe que essa cola ela não transfere para o tecido. E chegou a hora que vamos começar a pintar. Então chama a garotada, pega o lápis de cor e vamos dar cor, dar vida a esses desenhos. Essas partes são clarinhas, talvez você tenha que forçar um pouquinho mais o lápis, dar uma reforçadinha na pintura. Já para o cabelinho, para a roupinha, para as outras partes que são mais coloridas, eu vou pegar de forma bem leve no lápis e vou fazendo em movimentos circulares, de uma forma bem levezinha, para ficar bem sutil. E aí, ao redor assim da pintura, nas bordas, eu vou reforçando, eu vou deixando ela um pouco mais escura, vai ficando tipo um degradê. E sem trocar de lápis, no centro eu faço bem clarinho. Claro que sempre diminuindo essa junção. Eu vou tentando deixar esse degradê, então, entre o claro e o escuro, eu vou reforçando um pouquinho mais para a pintura lembrar um efeito de aquarela. E aí você pode ver que eu vou fazendo isso em todo o desenho, mesmo nas partes pequenas como nas grandes. Sempre fazendo esse jogo de sombra e luz, assim, uma tonalidade mais forte, diminuir mais para o centro do desenho.
Lembrando de sempre não pesar a mão, sempre de forma bem leve no lápis. E aí você pode colocar a criatividade em efeitos da pintura também. Eu posso fazer um xadrez, eu posso fazer um poá, posso fazer um listrado. Aqui, como eu fiz a golinha dela vermelha, eu vou fazer uma meia listradinha em vermelho com amarelo. Então, eu vou fazendo risquinhos em vermelho e vou dando um espaçozinho, faço outro risquinho e depois eu venho preenchendo esses espaços dos risquinhos em amarelo. E aqui a minha bonequinha, ela ganha uma meia calça de listras, a gente dá um toquezinho a mais. Então eu vou seguindo todos os desenhos com a mesma lógica, vou reforçando nas extremidades com lápis e no centro eu faço um pouquinho mais claro. Aqui nesse desenho da árvore eu tenho os riscos finos dentro do desenho, que são os galhos da árvore. Então eu gosto de passar um lápis marrom nesses galhinhos, nesses riscos, mesmo que depois eu venha pintando a árvore de verde, mas ele dá um efeito bem legal reforçar esse risco com um lápis marrom. E também, se você quiser, você pode passar de novo a caneta Micron, reforçando ainda mais esse traço dos galinhos ali. Aqui vai uma dica para quando você for fazer partes pequenas, como esse trio de florzinha de coração e esse passarinho. O ideal é que você tenha a ponta do lápis bem apontadinha, para ela ficar mais fininha e não sair da borda do desenho. E aí, quando você tem uma parte bem fininha para pintar como essa, você pinta um lado bem forte, pinta o finalzinho também bem forte e deixa ali o meinho para o final para pintar um pouquinho mais claro. Nessa outra parte aqui, que é um pouco mais grossa também, eu reforcei as laterais, pintando um pouco mais, e as extremidades também, a ponta e o final, e deixei só o meio para pintar um pouquinho mais fraco. E você pode testar misturas de cores também. Aqui nessa fumacinha eu não tinha o cinza, então eu pintei com um azul e levei um pouquinho preto por cima. E essa parte para fora do desenho, que é só um risco, eu passo meu lápis marrom para reforçar. Já o meu coelho, lembrando que essa parte daqui é o óculos, aí eu pinto só dentro do rostinho dele. O coelho é bem rapidinho de pintar. Aqui no cachecol dele eu vou fazer em xadrez, então eu escolho uma cor escura e uma clara e faço as listras na vertical e na horizontal. E vou intercalando essa listra no tom claro e no escuro. No final eu usei a caneta Micron 1.0 na cor marrom, só para reforçar esse xadrez. E nos desenhos que tem o óculos, no caso aqui o coelho e a bonequinha, eu venho com a caneta Micron, aquela 05 na cor preta, para ele deixar esse risco mais forte, como se fosse o aro do óculos mesmo. E para finalizar aqui as minhas pinturas com lápis, eu vou pintar essa ovelhinha então, e ele vai ficar bem clarinho. Então eu pego o meu marrom e com a mão bem leve, eu passo bem pouquinho, como se ele estivesse só sujando a minha ovelhinha. E na parte de gramado eu gosto de passar o marrom embaixo, como se fosse a terra. Aí eu venho com o verde para ser o gramado e pego o amarelo e passo para dar um toque de luminosidade, como se fosse o sol batendo. Nessa hora eu resolvi voltar no meu coelho e dar uma sujadinha de marrom nele também. Bom, estando com todos os meus desenhos pintados, então, eu venho para essa última dica, que ela parece não fazer diferença, mas faz. Você vai pegar um lápis marrom e vai passar de forma bem leve por todo o seu desenho, só que agora para o lado externo, não interno do risco do desenho. Você vai fazer como se fosse uma sombra. E esse sombreadinho você vai fazendo em formas circulares e ele tem que ser bem leve mesmo, é quase imperceptível. Aqui vale a regra do menos é mais. É melhor você fazer esse sombreadinho mais claro do que ele muito escuro. Feito isso em todos os desenhos, eles estão prontos então para receber a tinta incolor. Mas antes disso eu resolvi jogar um pouquinho de amarelo para dar uma iluminada a mais para o meu desenho. Agora sim a gente vai pegar a tinta incolor da Acrylex e um pincel e vamos passar um pouquinho de tinta em cima de cada desenho. Essa tinta incolor, ela serve para eternizar o seu trabalho. Então, você pode lavar, colocar de molho, esfregar e não vai sair nem a coloração e nem o desenho que você fez. E aqui você não precisa passar em todo o tecido, só na parte que está o desenho mesmo e um pouquinho para fora desse desenho. Não precisa usar muita tinta também, só o suficiente mesmo para cobrir o desenho.
Passe a tinta de cima para baixo sempre, e se borrar um pouquinho em algum lugar, você pode usar um papelzinho absorvente, como um papel higiênico, um papel toalha, e tirar esse excesso de tinta. E assim nós vamos fazendo em todos os desenhos, de forma bem leve, sem esfregar muito a tinta no tecido. Sempre nesse movimento, encosto o pincel de cima para baixo, encosto o pincel de cima para baixo. A ideia não é esfregar, mas sim passar o produto no tecido, porque assim evita de borrar a pintura. Se você quiser, você pode também personalizar, escrever o nome da criança com a caneta Micron. Esse coelhinho aqui, por exemplo, eu usei muito ele na Páscoa, e aí eu fazia saquinhos para colocar os doces dentro. Passado toda a tinta, então, você vai ver que nem dá para dizer que foi feito com lápis de cor. Aí a gente vai esperar secar ele. Se você desejar agilizar esse processo de secagem, você pode passar o secador, mas lembrando que a gente fez atrás com a canetinha fantasma. Então, se você passar o secador, vai tirar aquela marcação da etiqueta que nós fizemos. Aí vai ter que fazer de novo. Agora a gente pega aquela outra parte do tecido que a gente tinha reservado para fazer as etiquetas então. Então aqui, como eu agilizei com o secador de cabelo, acabou apagando o meu traço da caneta fantasma, então eu precisei fazer de novo. Mas para fazer é bem simples, você vai achar o meio do molde e o meio do desenho. Aqui no caso do coelho é o meio do óculos ali. Aí você posiciona ali e faz o traço novamente. Agora vamos fazer o seguinte, se você vai costurar na máquina de costura, você vai começar a costura por aqui, vai fazer toda essa lateral, voltando e parando logo aqui em cima. Vai deixar essa parte de cima sem costurar para a gente fazer o desvire da peça. Lembrando que você costura do avesso e essa parte do desenho ela vai ficar para dentro desses tecidos então. Eu inicio a minha costura na máquina, então, por esse lado aqui, deixando essa abertura em cima. Então, para iniciar essa costura, eu gosto de deixar o meu ponto, como é uma peça menor e ela precisa ser desvirada, eu prefiro deixar o meu ponto um pouco menor, ali no 1,8, no máximo 2. Então, eu inicio a minha costura com um retrocesso, pode ser um retrocesso pequenininho de 2 pontos. Percorro toda a linha que eu risquei, sempre costurando em cima da linha e finalizo ela também com um retrocesso, para não abrir essa costura. E assim fica a minha costura, toda em volta, aberta só a parte de cima. Para quem não tem máquina de costura, fica por aqui que eu vou ensinar outro jeito de fazer também, que não é na máquina. Então aqui, para finalizar essa peça que foi na máquina, a gente vai cortar com essa tesoura de picote. Caso você não tenha a tesoura de picote, pode cortar também com a tesoura normal. A tesoura de picote, ela permite uma maior elasticidade do tecido, então ela é muito indicada para todo o trabalho que precisa ser desvirado. E também ela evita que o tecido ele fique desfiando muito. Então eu corto essa etiqueta com uma margem de 0,5 centímetro. E aí você pode desvirar a etiqueta. Existem várias formas de desvirar. Você pode desvirar até mesmo com a mão. Aqui eu vou auxiliar com uma caneta para empurrar o meu tecido na direção do buraco. E aí você pode dar uma esfregadinha assim para ir ajeitando essa costura e pegar alguma ferramenta com uma ponta levemente arredondada. Pode ser um boleador, pode ser uma pinça Keller, pode ser uma agulha de crochê também, para ir alinhando essa costura, empurrando certinho e passando por toda a parte costurada para ajeitar essa costura. E para puxar as pontinhas bem para fora, você pode usar o auxílio de um alfinete ou de uma agulha. Aqui você já começa a ver a etiqueta. Então, aqui nessa parte de cima, eu vou dobrar ela para dentro, vou vincar bem aqui com alguma ferramenta e vou passar no ferro. Para fechar aqui, você pode fazer de duas maneiras. Ou você vai na máquina e costura essa parte de cima aqui, ou você pode também colar com aquela cola pano, cola jeans, cola tecido. E aqui eu vou usar a cola pano, então, para ficar um acabamento melhor e não aparecer a costura. Aí eu passo o ferro para ativar um pouco mais rápido essa minha cola, mas mesmo assim tem que deixá-la esperar um pouco para secar. Depois de seco, ela fica bem firme, pode confiar. Agora, quem não tem máquina de costura vai fazer o processo inverso. Vai primeiro recortar essa etiqueta com uma margem de 0,5 centímetro ali, porque nós vamos colar essa etiqueta. E para passar a cola, eu achei melhor eu desenhar de volta esse molde ali em cima do desenho, porque aí eu vou passar a cola bem em cima do risco que eu desenhei. Lembrando que esse risco depois ele apaga, assim que eu passar o ferro.
Então, para colar aqui, eu peguei essa outra cola minha, que também é cola de tecido. Ela tá mais nova, então ela tá mais fluida. E passei bem em cima do risco. Aqui eu vi que eu me empolguei e passei a cola em todo o risco, não deixando aquela parte de cima aberta para eu desvirar a etiqueta. Mas ainda deu tempo de limpar a cola ali e deixar aberto. Outra forma de fazer também é o ponto atrás. O ponto atrás, ele é esse ponto onde você sai com a agulha lá na frente e volta lá onde saiu o seu último fio atrás. Esse ponto, ele é exatamente o que a máquina de costura faz, só que de forma manual. Mas eu não recomendo ele porque ele é muito demorado. Se você vai fazer essa etiqueta de forma profissional, vai levar muito tempo, então não é recomendado. Mas é um ponto que fazendo certinho, ele fica bem firme. Outra forma que eu trago aqui é o alinhavo por cima. Nesse você vai usar uma agulha de bordado e um fio de bordado que é mais grosso e vai alinhavando por cima, de forma bem aparente mesmo. Lembra sempre de ir colocando na mesa e puxando para não ficar enrugado. E no final tenta arrematar o fio ali por dentro para esconder o nó. Outra ideia também é você fazer essas etiquetas com retalhos que você tem aí no ateliê e usar esse desenho somente como aplicação. Aí você pode colar ele com a cola pano ou costurar ele em cima da etiqueta. Aqui então, com todos os modelinhos que eu fiz pronto, a gente vai fazer o furinho para colocar o cordão. Então aqui, se você não tem ferramenta de ilhós, você pode só fazer o furo e colocar um cordãozinho ali. Mas caso você tenha alguma ferramenta que coloque ilhós ou queira ir até um aviamento e colocar, vai ficar um acabamento bem legal também. Bom, aqui eu tô usando então um perfurador de tecido, aí eu perfuro o meu tecido ali, já coloco a pecinha do ilhós e venho com o alicate e prendo. Caso você não queira colocar o ilhós, é só perfurar o tecido ali com a tesoura mesmo, só cuidado para não rasgar muito e passar então um barbante ou uma rendinha, o que você preferir. E aí você dá um nozinho ali para fixar esse cordão de sisal, no caso que eu coloquei aqui, ou barbante ou a rendinha. Ou os dois, eu gosto de misturar também o fio com a renda ou o fio com aquele fiozinho mesclado, fica bem bonito também. Bom, aqui estão todos prontos, então agora você vai escolher de qual forma você prefere fazer ou o que você vai fazer, onde você vai aplicar essa técnica. Aqui eu trago também esse saquinho, eu fiz a bonequinha num tamanho maior e eu gosto de deixar esses saquinhos prontos, que às vezes as minhas filhas têm um aniversário ou quero dar alguma coisa para alguém, eu coloco no saquinho, já fica uma forma de presente também. E eu posso personalizar com a caneta Micron, eu posso escrever o nome da criança. Espero que você tenha gostado e se aventure logo nessa nova técnica. E se for fazer alguma coisa e postar, me marca lá que eu vou adorar ver. Beijinhos e até a próxima!